Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Digital Commerce Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou Teca Santos, CMO da BetMinds, e hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente aqui, e bem polêmico, né? Que é se vale a pena contratar uma agência de marketing digital para e-commerce. Para falar do assunto, né, nada mais justo do que eu entrevistar aqui, né, o CEO da BetMinds, o meu CEO, Rafael Detrich. Então, Rafael, seja muito bem-vindo hoje ao podcast. Muito obrigado. Hoje aqui na posição um pouco diferente, então vamos ver se eu consigo contribuir para o pessoal. Legal. Bom, né, como a gente sempre começa aqui, Rafa, queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Já faz muitos anos que você trabalha com e-commerce lá desde o início. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e por que que você escolheu trabalhar com marketing digital e especificamente para e-commerce. Sim, bora lá. Eu comecei em 2010, né? Então já fazem uns 12 anos. Foi meu primeiro contato com e-commerce, especificadamente. Outros anos comecei no digital numa época que o digital ainda era, né, uma aposta, né? Tinha aquela coisa contra, assim como tá aí hoje e tal. Mas foi bem legal. Foi na Nutrilatina, né, meu primeiro emprego, que eu tive contato com e-commerce. Trabalhava não necessariamente num e-commerce, mas eu trabalhava na área comercial que atendia a parte de PDV digital, então foi meu primeiro contato com o Netshoes, com o Corpo Perfeito. Eles eram ainda empresas, claro, já tinham um volume de receita interessante, mas não eram o tamanho das empresas que são hoje. E era bem no começo, né? Antes, acho que era a fase do e-commerce que era muito sobre a autoridade do e-commerce, de realmente se o e-commerce é seguro, se tem um pagamento seguro, não que isso não seja relevante hoje, mas não é algo que né, é tão expressivo hoje como era, né? Antes era aquelas histórias de, chegou um tijolo em casa, não que isso não aconteça. Mas era bem bizarro e foi o meu primeiro contato com e-commerce, assim. Naquela época, particularmente, eu nem comprava online, porque eu era muito novo, tava com 20 anos aí quando eu comecei. E foi bem legal a experiência na Trilatina, justamente para ter contato com esses primeiros grandes players, né? Até a gente tem um case lá que a gente lançou um produto que era de cápsula para fortalecimento de cabelo, unhas e tudo mais na Sephora, então foi bem legal. Era Saks antes, e a Saks foi adquirida por Sephora no meio, e foi bem interessante. E o meu papel era realmente criar ali as estratégias junto com o time comercial de PDV digital, de como expor, né, como contratar realmente espaços dentro do site para promover melhor a marca e tal. Isso acontece em grandes marcas, inclusive, né, Netshoes vende espaços dentro lá, se você está na home e tudo mais, em acordos comerciais. Então foi muito legal e foi o meu primeiro contato, né? Daí depois disso, né, eu fiquei um tempo lá no Nutrilatino, aí realmente eu fui para o primeiro e-commerce que eu trabalhei. Uns amigos do presidente lá da Nutrilatina, ele queria montar um e-commerce de suplementos, né? E ele via que eu tinha, né, um contato bem forte lá dentro, que eu gostava muito da área, que eu tinha um know-how, assim, que na época, ainda hoje, eu acho que, né, o setor de e-commerce ainda tem poucos gerentes no Brasil, Sim. né? Falta um pouco de profissionalismo, ainda é muito incerto, imagina naquela época, né? Então, mas eu também, né, não tinha experiência como gestor de e-commerce, né, um gerente de e-commerce, mas fui incumbido do desafio e aceitei a proposta. E lá eu comecei um e-commerce aí do zero, né? Então, desde implementação de plataforma, desde os canais de vendas, atendimento, tudo aquilo que eu tinha aprendido lá na Trilatina e também sempre sagaz por conhecimento, conteúdo, então sempre estava atrás, assim. E então foi muito interessante. Então eu fiquei 3 anos lá, saí, né, o e-commerce, ele não era tão grande, mas eu tirei ele do zero e entreguei faturando aí em torno de 5, 6 milhões por ano. Então, para a empresa já era relevante. Então, um canal que não existia, principalmente numa época ali, né, de 2011 até 2013. E então foi bem interessante o processo, a experiência. Eu tive contatos com as primeiras agências, né? A gente tinha agência que atendia a gente, estruturar time, toda a parte de atendimento, logística. Então eu tocava todo esse macro e não especificadamente marketing, né? Sim. Então, Acho que isso que é o diferencial, né? Você conseguiu pegar todas as fases ali, né? E daí foi aprendendo e evoluindo junto com o projeto, né? Acho que pode ter feito uma sim, grande com diferença, certeza. né? De muito Foi aprendizado. uma diferença muito pro meu profissional, né? E também de realmente
trazer algo que não existia, assim, tipo, não tinha manual, não tinha livro, né? Até na época eu fiz um curso, acho que era da Internet Innovation, acho que eles existem ainda, de gerente de e-commerce, me abriu a cabeça, assim, mas foi bem legal, e é por isso que a gente consegue trazer um diferencial hoje para os nossos clientes na BetMinds, realmente por ter passado por todas as etapas, né? E não necessariamente só aprender o marketing, só aprender Google, Facebook. Então, a gente gosta, né? Eu gosto de analisar muito mais a parte estratégica e tal. Sempre fui muito curioso por isso, né? Pelo faturamento, pela margem, pelo, né, o giro, o que a gente vai fazer e tal. Não necessariamente só o marketing, mas claro, meu viés é muito de marketing. E aí, depois disso, eu fui para Lojas KD, que era um dos maiores e-commerce de imóveis da época, acho que foi em 2014, se eu não me engano. E, né, era um e-commerce que faturava 50 milhões por mês. Então, tipo, né, eu saí de um e-commerce que faturava 6 milhões por ano e fui para 50 milhões por mês. Tipo, explodiu minha cabeça, assim, tipo, porque eu cheguei lá e eu vi que o mundo do e-commerce era infinitamente muito maior, muito mais, era outra pegada. Claro, muitas práticas que a gente adotava como marketing, estratégias no e-commerce menor, era o que tinha lá, mas lá expandia para um outro viés, assim, né? Tanto da parte de produto, de inteligência de preço, de outras coisas, assim, que era muito diferente e principalmente, né, ali trabalhar com investimentos de mídia e tudo mais muito maiores, né? Eu especificamente lá na Lojas KD eu dei um step back na minha carreira, né? Eu não fui trabalhar como gestor, fui trabalhar realmente como um analista sênior e comecei lá na estratégia de CRM, então foi bem legal. Hoje, inclusive, é das vertentes que a gente traz, porque eu estava cansado um pouco da gestão lá na outra empresa, né, dessa obrigação que você tem do dia a dia, né, com vários funcionários, com um monte de coisa que você tem que evoluir. Todo mundo sabe o quanto é difícil ser um gestor, né? Então, imagina um empresário hoje em dia, é mais difícil ainda mais no Brasil. Mas daí, lá na Lojas KD, eu pensei, pô, eu preciso adquirir mais conhecimento, aprender mais coisas, eu resolvi dar um passo para trás, mas na verdade foi um passo muito para frente, porque eu fiquei um tempo ali na Lojas KD, acho que deu quase 2 anos, e foi mais do que os meus 5 outros anos anteriores, assim, de tanto conhecimento, de tanta coisa, conheci pessoas incríveis lá, e que me ajudaram a evoluir muito. Meu gestor, Castilho, que ainda é meu amigo, ele trouxe uma visão de marketing, de digital, de estratégia muito foda, assim, que eu não tinha, sabe? Porque eu era não, pensa que eu tinha 20 e poucos anos lá, aí era ainda imaturo, não sabia de liderança, sabia de nada, e assumi um projeto para, né, transformar. E lá na Lojas KD eu tive esse viés também de gestão, de como funcionava, né, de todas as coisas que a gente hoje muito aplica na BetMinds. Então lá foi realmente um up lá. Então lá eu passei pela área de CRM, daí fui para campanhas e ações, né? Era muito braço direito do Castilho ali. E a gente era um time multidisciplinar, então não tinha muito essa questão de hierarquia, tinha suas responsabilidades, que é muito do viés que a gente traz hoje na BetMinds. E cada um, né, queria fazer o melhor para trazer resultado e se ajudava entre, né, os canais, né, que a gente dividia o time de marketing em canais e para trazer o resultado de venda. Então foi muito legal a experiência. Legal. Inclusive, uma curiosidade é que enquanto você estava na Loja KD, eu estava fazendo faculdade, né? Então eu estava fazendo PP e eu tinha alguns amigos que eram estagiários, né? E depois a gente ficou, né? Depois a gente descobriu, anos depois, que faziam parte, inclusive, do seu time, né? Isso, é verdade. Então, pra gente ver como é grande, mas ao mesmo tempo é pequeno todo esse mundo, né? Aí, beleza, você estava lá na Lojas KD e aí, do nada, você falou, vamos criar uma agência? Como que foi isso, assim? Não foi muito assim, mas, né, a Lojas KD era muito legal de trabalhar, a cultura muito interessante, mas aquele meu espírito, assim, tipo, empreendedor, de não estar satisfeito com muitas coisas que, às vezes, as empresas, quando tomam um tamanho maior, ficam mais burocráticas, mais controladoras. Isso que era uma startup, né? Não, tipo, era outro nível, parte de uma empresa tradicional, né? Hoje trabalhei em empresas tradicionais, é muito diferente. Mas essa vontade de fazer as coisas do meu jeito, né? De realmente dar uma atração e tentar um resultado mais expressivo, tanto, né, em crescimento e tal, mas confesso que quando eu montei a agência, eu não sabia o pepino que era e o quão era difícil realmente ter uma agência
ser gestor, ser empresário no Brasil, que eu acho que hoje é das maiores dificuldades, e é bem mais embaixo, assim. Eu acho que talvez, se fosse com a cabeça do Rafael de hoje, teria pensado um pouco mais, talvez ido para uma empresa para desenvolver ainda mais meus skills em termos de gestão, de empresa, de, né, parte financeira e tal, que eu acho que faltou muito para acelerar o nosso negócio, mas que felizmente, né, depois de tempos e aprendizados e tudo mais, veio dando certo, né? Eu risei acertos. E aí, né, lá, né, a gente viu uma oportunidade de mercado, né, a gente pensa, né, eu conheci os meus sócios lá, né, então a BetMinds, quando foi fundada, a gente era em 4 sócios, então, ao longo do tempo, os sócios foram saindo e tudo mais, por causa de alinhamento, expectativas e tal, como eu falei, é muito mais embaixo, né? Sim. Mas lá, quando a gente decidiu montar, realmente a gente percebeu uma oportunidade de mercado, viu que muitas, né, era 2014, 2015, quase ninguém manjava muito do assunto, tinham poucas agências na região de Curitiba, a gente começou muito localmente, então tinha vários varejistas com oportunidade, a gente começou com os primeiros clientes, a gente, né, um dos sócios fazia parte do comercial, então ele começou a trazer algumas contas e a gente fazia meio freela, assim, né, então enquanto trabalhava lá, fazia as coisas à noite, de madrugada, já virei altas madrugadas trabalhando nesse primeiro momento, até o momento que a gente viu que tinha um volume de receita ali interessante e resolveu sair, mas ao longo do caminho foi ficando os sócios, como eu falei, por causa de alinhamento de expectativas e interesses, mas foi por isso que a gente montou. E aí, depois que eu fui, aí tem que ir, né? Não tem, né? Tem que pagar a conta, tem que pagar o boleto. O maior motivador é pagar o seu boleto da pessoa física. Sim, com certeza. Dentro disso, né, você criou uma agência ali. A gente vai entrar depois em alguns tópicos, assim, que eu queria que você, na tua perspectiva, assim, no teu know-how, você falasse pra gente um pouquinho sobre performance, sobre growth, né, e tudo mais. Eu queria que você explicasse pra gente, né, dentro disso, de tudo que você viveu, como é a metodologia da BetMinds hoje, assim, e por que você acha que essa metodologia diferencia, né, a BetMinds de outras agências? Então, basicamente, né, acho que hoje, né, depois de tudo que a gente evoluiu, ali no começo da BetMinds, a gente fazia muito do escopo que a gente aprendeu na carreira de cada um dos sócios, né, então a gente trazia escopos de marketing também separado, mas ainda não tinha uma metodologia própria, conseguia trazer alguns resultados melhores, porque a gente trabalhou em grandes players, em várias marcas e conseguia ter uma visão diferente, mas acho que hoje o viés realmente que a BetMinds traz de estratégico que diferencia é realmente trabalhar todas as etapas e não realmente focar, porque a gente vê hoje muita agência muito boa, ou em mídia, ou em CRM, que nem tem tantas assim no Brasil, ou em tech, né? Ou a gente vê muito o movimento das empresas de tech tentando fazer performance e não conseguem. E eu acho que o maior desafio hoje realmente é ter profissionais qualificados, porque o mercado não é qualificado, na minha visão, ainda tem muito poucos profissionais, e os melhores estão em grandes empresas, não necessariamente em agências, né? Então acho que a gente tem que ser ainda um celeiro ainda de criação de profissionais e tal, que dificulta mais por questões de custos e tudo mais. Mas acho que conseguir trazer toda essa estratégia junto com a parte técnica é o que faz a gente diferente e trazer resultados expressivos para os nossos clientes, os cases que a gente traz e tudo mais. Como que é o time hoje da BetMinds? Para quem não conhece, não é cliente da BetMinds, como que funciona essa estrutura de time? A gente tem, né, trabalha com times multidisciplinares, então a gente tem desde design, analistas de marketing, de growth, SEO, BI, Dev, então todo um escopo completo 360 mesmo, mas a gente tenta ao máximo que todos do time sejam multidisciplinares, então muitas vezes alguém que cuida de campanhas e ações também sabe fazer mídia de alguma forma, não profundamente tecnicamente, mas realmente para pensar um pouco fora da caixa e trazer um outro viés. Ainda acho que os profissionais vão evoluir muito para um growth hacker, né, que já existe, assim, mas que sabe fazer tudo e sabe direcionar os pontos, e daí coisas mais técnicas específicas ele pode pedir apoio, mas ele consegue gerenciar de uma forma mais robusta tudo para ele trazer mais performance, porque na minha visão também toda a cadeia de tanto parte das ferramentas, né, os canais de mídia e tal, cada vez estão tendo mais inteligências, são menos operacionais que no passado. Pô, antes para você subir uma conta de search lá no Google, você levava horas, que escolher 1000 palavras, né?
né? Hoje você cria coisas muito mais simples e acho que o que traz de diferencial é o quão estratégico você é e não necessariamente operacional. E antes as agências eram muito operacionais, não que muitas hoje não sejam, mas acho que o profissional vai se transformar em algo que realmente ele opera as coisas e não necessariamente, sou específico nisso, na minha visão. Uhum, entendi. Acredito que quanto mais a pessoa souber, né, sobre outras vertentes que não sejam a sua, ela vai conseguir, né, trabalhar melhor com o time, porque ela vai entender o porquê ela está fazendo Sim. aquilo, né? E isso eu acho que é muito legal da agência, assim. Hoje você vê, assim, quais são as maiores dores de um gerente de e-commerce, assim, e como que você acha que a Bets pode ajudar nisso? Eu acho que o gerente de e-commerce, assim, por experiência no que eu trabalhei, ele tá muito habitolado na operação, né? Então, e realmente eu acho que ele tem que ser nisso, sabe? Porque na minha visão, o sucesso de um e-commerce é muito mais que o marketing digital. O marketing digital é só a ponta que potencializa tudo, né? Então, aquilo é só uma parte. E realmente o que é mais importante é ele estar, né, focando no atendimento, na entrega, nos dados, né, na logística, em produto, né? Muitas vezes, né, os gerentes de e-commerce têm apoio de compras, mas o setor de compras não tem a visão de comportamento do consumidor digital, ele tem muitas vezes a visão do varejista, da loja. Então, como que você pode trazer? E eu acho que o papel do gerente tem que ser como manipular toda, né, essa cadeia para realmente fazer muito eficiente, que hoje eu acho que é o que traz mais diferencial. E aí, hoje, na minha visão, né, muitas vezes internalizar a parte ainda do marketing digital, às vezes não é tão eficaz, porque por causa da questão que eu falei de profissionais, de qualificação e tudo mais. E aí o gestor, às vezes, ele também vai ter que ter um viés de técnicas, né, de digital e tal, para ele entender mais uma coisa ali. E eu acho que não é o mais importante para um gerente de e-commerce, assim, o marketing, sabe? O marketing, com certeza ele tem que fazer, mas é uma parte que realmente vai potencializar tudo que tá muito bom e que, na minha visão, é bem complexo, sabe? Em termos de logística, produto, até cadastro de produto hoje, Sim. o que eu vejo que é uma coisa super simples e eu vejo a maioria dos e-commerce tem problema de cadastro de produto. E o gerente, em vez de focar nisso, às vezes, eu quero focar em mudar a plataforma, eu quero focar, né, em alguma outra coisa nesse sentido, assim. É bem isso, né, que a gente fala, às vezes um arroz e feijão bem feito pode Total. trazer muito resultado para a empresa, né? A gente vai entrar um pouquinho aqui agora no nível de performance mesmo, da perspectiva mesmo de gerenciar o e-commerce como agência ali. Qual que é a sua abordagem para entender as necessidades específicas de um cliente de e-commerce, né? Digamos que chegou lá para você um e-commerce, né? Você vai fazer um diagnóstico, como que você faz isso? O que que você começa a olhar pro e-commerce para entender, Aham. assim, para onde que você vai, quais estratégias Sim. você vai seguir. Eu acho que né, o muito que a gente precisa analisar realmente é os dados, né, históricos, né, o que aconteceu na conta em todos os períodos, o porquê aquilo, e tentar entender realmente quais são os canais mais relevantes, o que funciona mais, para daí a gente ir destrinchando todos esses canais e traçar a melhor estratégia. Mas acho que tanto tem que ser um papel da agência também, e que eu acho que é um dos nossos diferenciais, é também ver essa parte estratégica. Pô, será que realmente o mix de produtos dele é relevante, tem pesquisa, se realmente, né, tem giro de estoque, tem preço competitivo, porque não adianta fazer a campanha técnica bem feita, que na minha visão, isso a gente consegue fazer hoje muito facilmente, né? Claro, a gente tem nossa metodologia, mas não é um segredo, assim como talvez muitos vendam, mas a parte de operação, de estratégia, que está muito bem feita. Ou mesmo assim, vai que você bomba o e-commerce e o atendimento dele não está preparado. E bomba lá e daí ele vai queimar com aquele ciclo de pedidos, daí no médio e longo prazo, para a agência também trazer um resultado, vai ficar quase impossível, entende? Então, acho que a gente tem que fazer toda essa análise, né? E daí para outros vieses também, analisar o site e tudo mais. Então, acho que é realmente fazer um raio-x completo do e-commerce de todas as pontas e não só as pontas de marketing, né? Fazer das pontas estratégicas também, daí junto com o gerente, junto, né, com o time ali do cliente, né? Para realmente a gente identificar os gaps, mas assim, por experiência do que a gente tem visto, grandes varejistas e tal, tem muito gap, tem muita coisa a ser trabalhada, muita coisa que nem eu falei que é realmente da parte operacional, desde cadastro de produto, né, de informação, de agilidade em atendimento. Acho que hoje essas coisas pegam muito mais do que, nossa, fiz a campanha mirabolante aqui, bem feita e tudo mais.
Uhum, legal. E quais, assim, você acha, quais são as principais estratégias para aumentar as conversões de um cliente do e-commerce, assim, né? Eu cheguei com e-commerce lá para agência, vou falar para você, ó, meu objetivo é aumentar a Uhum. conversão, né? Você vai fazer todo esse diagnóstico, como você diz, Sim. mas da parte do marketing, assim, o que você começa a trabalhar, a gente entrando na linha do marketing mesmo da Ah, agência. eu acho assim como metodologia que a gente aplica hoje, se a gente parar para ver, né, ali quase 50% da venda de e-commerce vem de Google, tanto orgânico ou pago, né? Acho que pago é quase impossível fugir, desde grandes players, né, pequenos e médios players. Claro que acho que a gente tem que aumentar muito a relevância ali dos outros canais, mas acho que realmente é estruturar muito bem feito a parte que realmente você consegue controlar, que é o tráfego pago. Então, realmente a gente fazer uma estratégia ali para aumentar esse canal, a representatividade e tudo mais, a curto prazo, eu acho que vai trazer mais conversões, não necessariamente melhorar a conversão, que aí melhorar a conversão seria outros pontos que daí a gente tem que analisar o nível do cliente, como ele tá e tudo mais. Mas acho que é o primeiro canal a ser mexido, assim, sabe? Que, claro, né? Daí a gente pode, às vezes, ter outros vieses, assim, mais de melhora de conversão, se às vezes tem alguma coisa muito gritante no site, mas acho que hoje quase todas as plataformas, assim, né, as principais, VTEX, ou até menores, loja integrada, que até faz parte de VTEX e tudo mais, atende tranquilamente um fluxo de compra básico mínimo, assim, né? Eu já trabalhei com e-commerce que era zoado e mesmo assim vendia, porque o produto é muito relevante. Então, acho que é muito sobre a você realmente é, atingir aquela dor do cliente, fazer com que ele, né, consiga resolver aquela dor, né? Porque a gente sempre tá atrás de uma solução. Sim. Você acha, então, que o canal que hoje mais impacta para vendas no e-commerce é a mídia paga? Eu acho que, assim, de todos que eu já trabalhei do mercado, é mídia paga, né? Acho que, com certeza, né, o movimento de muitos varejistas, de empresas, é ir para outros canais, mas a curto prazo é o que você vai ver mais impacto, assim. Tem alguns cases, até para Dog, que acaba não investindo em mídia, tudo organicamente, mas daí a gente vê a construção de branding muito forte, assim. Então, acho que daí quando você consegue alinhar um branding muito forte e tal, faz sentido, mas também vai depender do tipo de produto, né? Se a gente trabalhar um produto de varejo, de consumo eu preciso disso aqui, vou comprar, vai ser muito mais difícil do que uma das e-dog que você vai comprar sempre que tem uma coleção nova, um negócio novo, que, né, segue meio que uma linha da moda, assim. Então, mas acho que a curto prazo, realmente, o tráfego pago bem feito, claro, tendo realmente bem estruturado questão de produto, de oferta, de campanha, de ação, é o que vai fazer funcionar, porque daí você vai estar trabalhando mais o final do funil ali e realmente trazendo pessoas que estão interessadas em comprar o produto, né? Então é muito mais fácil vender para essas do que a gente criar estratégias A longo mirabolantes e tudo prazo, mais, né? né? Mas com As certeza outras tem que fazer estratégias. tudo, né? Então Sim. acho que eu defendo todos os canais, mas se a gente for fazer algo a curto prazo, com certeza esse que vai ser o mais impactante. Legal. E como que você mede uma campanha, uma estratégia de sucesso, assim? Como que você consegue mensurar? Hoje é possível a gente, por exemplo, entender qual que é o ROI, né? O retorno de investimento de cada canal? Já é possível a gente fazer isso? Como que... Ainda eu acho que a atribuição de canais é um negócio muito complexo ainda, porque, né, até estudos do Google mostram, se a gente pegar aí, né, a gente falou até em várias lives nossas, que o consumidor chega a ter 500 pontos de contato, né? Antes de falar com o meu mestre, vou até dar o exemplo que eu já dei até em outros podcasts, que foi no exemplo que eu comprei na Tokstok, né? Então, na Tokstok, eu tava comprando alguns produtos, era um valor agregado alto e tudo mais, e eu cheguei a ter muitos pontos de contato. Então, eu comecei lá online, fui pesquisar os produtos, vi outros milhares de sites para ver, porque eu tava meio assim com preço e tal. Procurei no shopping, procurei no orgânico, entrei no Instagram para ver se tinha foto do produto ambientada. Inclusive, baixei o app, usei o VR lá deles, para, né, realidade aumentada lá, para realmente a gente ver como que ficava na minha casa, se o tamanho ia ficar legal. Aí fui na loja física, aí fui lá, peguei tamanho, falei com o vendedor, voltei na loja física de volta e no final comprei no orgânico. Então, aí como que você atribui que realmente a venda foi só orgânico, né? E como que os pontos de contato offline você vai conseguir mensurar? Então, eu acho que é uma jornada muito complexa. Hoje, basicamente, as atribuições que a gente traz é muito as atribuições baseadas em dados, né? GA4 hoje traz isso, que ele consegue quebrar várias jornadas e atribuir, fazer uma atribuição um pouco melhor
Então a gente vai acompanhando cada canal, sabe? Então, de share de participação e tudo mais. Mas não tem como você afirmar, investi 10 nesse canal e trouxe diretamente X. Só se você fizer E normalmente os clientes cobram isso? Ou Cobram, como cobram. que Os tá clientes isso no cobram. mercado? Acho que tá evoluindo um pouco, amadurecendo um pouco essa visão, que realmente é complexo e tudo mais, né? Porque eles cobram realmente o retorno final, né? E cobram muito dos canais, às vezes falam, mas está investindo aqui, não está trazendo e tal. Mas acho que realmente é muito mais embaixo essa visão. Mas sim, a gente, né, traz essa visão por canal, pela atribuição daquele canal, vai avaliando, porque, por exemplo, né, você pegar um Google e um Facebook, né, o Meta Ads lá, você vai ver uma atribuição no Analytics e outra no Meta Ads, porque a atribuição do Meta, por exemplo, é 7 dias, 7 dias de clique e um de visualização, né? Então, às vezes a pessoa entrou lá no Google, pago, já estava interessada, vai comprar à noite, e daí viu um anúncio no Facebook, no Instagram, porque eles entregam muito bem, né, o inventário, aí ele vai colocar a atribuição como for dele. Então tem que ir olhando cada canal, criar algumas correlações e tal. Então, não é tão preciso, mas você consegue ter uma visão, né? E aí, claro, tem canais mais diretos, como o e-mail, que dá para você mensurar um pouco melhor, do cara clicou e viu. Mas também, se a gente parar para pensar, quantos e-mails ele não viu na semana, e daí, tipo, no fim de semana ele decidiu comprar, e não necessariamente ele comprou ali pelo canal. Então, é uma jornada complexa, robusta, eu defendo que tem que fazer tudo mesmo. E, claro, vai ter os canais relevantes e os canais mais relevantes ali na atribuição dele. E daí você tem que focar como que eu vou melhorar aquele canal, evoluir, porque eles vão ser provavelmente os de maior tração a curto prazo. E aí acho que você pode fazer algumas correlações também em termos de quantidade de clique que gera, CPC que ele tem de custo, né? Pra gente ver se tem um volume interessante, né? Às vezes, por exemplo, você vai ver lá no Meta Ads, vai estar uma puta atribuição lá, vendeu não sei quantos mil no mês, mas você vai ver, pagou R$ 5 o CPC, e aí te gerou, sei lá, 1.000 cliques com investimento absurdo. Cara, aquilo não gerou aquele valor nem ferrando, sabe? Então, tem essas questões, ver médias de mercado, então, acho que são vários pontos. Por isso que, né, acho que você precisa ou ter um profissional muito bom, muito profundo, ou realmente ter um parceiro muito bom para entender, porque, né, olha tanta coisa técnica que eu falei Sim. aqui, e que daí o gerente de e-commerce, em vez de, ele devia estar focando lá realmente na operação, nas Gestão, coisas, operação. em algo para realmente gerar um valor para o cliente e suprir a dor, e aí ele está tendo que se preocupar com marketing, claro que não vai ser ele que vai fazer, mas ele vai ter que estar cobrando alguém para fazer, e não necessariamente, às vezes, aquela pessoa vai ser qualificada, até mesmo pelo que eu falei, que hoje os profissionais estão bem medianos, assim, acho que falta muita qualificação dessa outra visão, porque operar a plataforma é só você ler lá a central de ajuda do Google, do Facebook, que você vai conseguir, mas realmente criar coisas estratégicas é o outro ponto, assim. É a parte mais difícil, né? Isso a gente sabe. O que você acha, assim, que todo gestor de e-commerce deveria estar trabalhando, mas que você vê no mercado aí que poucas empresas estão fazendo, poucos e-commerce realmente estão fazendo? Ah, putz, é muito relativo da marca, sim, mas eu acho que fazer o feijão com arroz básico, assim, porque você vê muito e-commerce, claro, se a gente tirar os grandes players, mas médios players ou grandes varejistas, porque a gente vê grandes varejistas locais, não trabalhando os pilares principais do e-commerce, realmente, que é entrega, logística, putz, como automatizar melhor os canais de atendimento, como, né, eu implementar um chatbot realmente que ele vá responder o cara e não ser aquela coisa, né? Ou como que eu vou distribuir aquele fluxo de atendimento de uma forma realmente eficiente para ter um atendimento muito rápido, sabe? Eu acho que hoje uma das piores experiências que eu acabo tendo em quase todos os e-commerce é o atendimento, assim, demora Sim. muito, né? Eu tive com uma marca recente que eu precisava fazer a troca de um produto. Cara, levou quase uns 15 dias de troca de e-mail, porque eu sou um consumidor que não gosta ali de mandar WhatsApp, alguma coisa, porque daí eu não vou ver, daí cai a conexão e tal, que isso eu acho ruim também. E eu já procuro já mandar por e-mail, porque daí eu sei que vai ter o delay. Mas levei mais de 15 dias, pô, a primeira resposta 7 dias depois, aí, sabe, todo o trâmite de fazer logística reversa e tal. Então tem coisas muito básicas ainda que no Brasil não são bem feitas, fora por grandes players, cases de sucesso, como, né, um Mercado Livre da vida, outras coisas que tem realmente uma preocupação nessa final do consumidor. Então, acho que o gerente tinha que estar
trabalhando muito em como melhorar a experiência de compra do consumidor ali no e-commerce dele. E não, né, com outras coisas, tipo, vou fazer um live shopping, vou fazer uma mega coisa aqui. Sensacional. E que ele não faz, né, o básico ali, ou coisas que realmente Basicamente, ele pensar como um consumidor, né? Como ele gostaria de receber aquele produto na casa dele ali. Entrando um pouquinho agora na parte de growth, né? Queria que você contasse pra gente algum teste que você fez em algum cliente, algo que superou suas expectativas. Tem um cliente nosso que é um varejista, né? Então ele é bem grande. E acho que, né, além de a gente aplicar todas as técnicas, estratégias básicas, né? Daí a gente começou a ir para esses outros vieses de growth mesmo, para tentar achar alavancas realmente de crescimento, né? E uma das coisas que a gente percebia, né, por ele ter lojas físicas, acho que acontece acho que acontece com muito varejo, é realmente, né, ter essa barreira de o vendedor da loja versus o e-commerce, ele vai tirar meu lugar, vai tirar uma venda e tal. E a gente pensou como que a gente poderia mudar isso e isso ser uma alavanca de growth para realmente aumentar as vendas do e-commerce e tudo mais. Então é uma coisa até simples, que eu acho que hoje muitos e-commerce têm, mas na época acho que foi 2018, 2017 que a gente implementou. Então era revolucionário e foi pensado assim mais em growth mesmo, que realmente foi a gente implementar o código do vendedor para a gente tirar essa barreira do vendedor não indicar a loja porque ele achar que ele tira a venda dele e na verdade esse e-commerce né, vendia super bem e com essa alavanca a gente conseguiu um crescimento bem expressivo porque daí o vendedor ganhava comissão dos produtos e ele conseguia ter uma prateleira de produtos, não digo infinita, porque não chega a ser, porque de alguma forma ele poderia vender produtos de outras lojas fisicamente, mas no sistema físico é um pouco mais complexo e com o e-commerce ele poderia, né, mandar o link do produto para o cliente ver foto, várias informações e fazer a compra e colocando o código vendedor ele ganha a comissão, né? Então, para ter esse outro tipo de venda, né? Hoje evoluiu bastante esse produto, né? Então, hoje traz outras vertentes que são mais interessantes, mas esse foi um dos que a gente conseguiu ter um case bem legal e que parece óbvio, mas quase ninguém faz, assim, que seria algo que eu consideraria aí de growth. Legal. Falando agora um pouco de UX e UI, algo que a gente bate muito na BetMinds, né? Queria que você falasse pra gente como o mobile commerce está afetando o comércio eletrônico, né? Falando um pouco sobre, na vertente mesmo de UX e de UI, assim, por que a BetMinds bate tanto na tecla do VTEX IO? Então, né, na verdade, né, se a gente vê, realmente uma migração do comportamento do consumidor. Eu, quando comecei a trabalhar no e-commerce, nem 1% das vendas era mobile, né, porque acho que na época de 2010 ainda, sei lá, a conexão era o WAP, era uns negócios bizarros, assim, tipo, né, 2010, se eu não me engano, foi o primeiro iPhone, né, inclusive foi o primeiro que eu tive, e daí que você começou a ter uma conexão com a internet, mas só no Wi-Fi, porque as operadoras também não tinham 3G, o negócio, e, né, hoje a gente vê quase a maioria dos clientes falando realmente em acessos, não vendas, né? Porque as vendas de 2022, acho que passou mais de 55% mobile. Mobile já? Mais. Em 2021 já tinha passado de 50%, acho que ficou em 55% em 2022, se eu não me engano, segundo o Web Shoppers lá. Mas há exceções na maioria dos e-commerces varejistas e várias empresas, nichos específicos que não, mas a maioria está em mais de 75% dos acessos. Então, tipo, quase todo mundo acessando e tem marcas ainda que são mais nativas digitais que chegam a 95%. Como que você vai não olhar isso, né? Então, acho que o mobile commerce, a experiência mobile, não necessariamente ter um app, mas realmente seu site não ser adaptável para o mobile e ser para o mobile, que é mobile, né? E para um conceito mais de mobile first, que já se fala. Sei lá, acho que eu ouço mobile first desde 2013, 2014. E mesmo assim, né, hoje muitos e-commerce, se você entra, a experiência é horrível. Graças ainda hoje às plataformas, né, como a própria VTEX, tem um checkout muito mais otimizado para mobile, que é muito melhor. Mas acho que realmente a UX, o UI, né, fazer todas as estratégias, é um diferencial que todo e-commerce deveria estar vendo hoje, sabe? Em termos mais técnicos, de marketing e tal, porque é realmente a experiência do usuário ali no site, que é uma experiência da jornada de compra, né? Então, ela é muito importante, realmente, né? Hoje, para o Google, ranqueamentos de SEO e tal são baseados realmente na usabilidade do site, velocidade e tudo mais. Então, é primordial, sabe? Então, acho que
né, se o seu e-commerce não está olhando isso, você deveria estar olhando e realmente você deveria estar acessando todo dia o mobile para ver como está o seu e-commerce, que eu vejo quase todo mundo que trabalha no e-commerce não acessa o mobile, só acessa o desk, porque está lá, está trabalhando. E 75% dos seus usuários ali estão fazendo acessos mobile. E, né, e os erros, bugs e navegação, e, né, a gente tem que imaginar que são várias telas. Então, realmente, você tem que criar uma força-tarefa para melhorar a experiência do melhor possível. Hoje a taxa de conversão de mobile é menor, mas a venda já está maior que desk. Então, é essencial, né? E acho que tem evoluído muita coisa, né? Próprio na VTEX.io você consegue fazer, né, customizações e melhorias, evoluções mais rápidas, né? Que acho que esse é o Qual que é bem a diferença ali do VTEX.io com o CSM, né? É o CMS, né? CMS, exatamente. Qual que é a diferença? O VTEX CMS, né? Era a plataforma legacy da VTEX, que para desenvolvimento era um pouco mais engessada, um pouco mais travada em termos de escalabilidade, de projeto, de realmente fazer. E já o VTEX.io a gente consegue uma velocidade de desenvolvimento muito mais rápido, muito mais eficiente, o que também possibilita a gente trabalhar essas melhorias e otimizações de mobile, ou mesmo criar versões mobile muito mais rápidas e efetivas e talvez um pouco mais limpas de código e tal, que daí são partes mais técnicas, mas acho que tem um ganho muito nisso pro desenvolvedor, para agência, né, ou para quem tem time interno, nessa velocidade, né, pô, o go-to-market muito mais rápido, fora todas as aplicações que a VTEX tem, e né, para quem opera a plataforma, né, o cliente, né, não o cliente final, né, mas o gerente de e-commerce, seus analistas, eles conseguem fazer diversas modificações e melhorias no site ali que eles não precisam da agência, né, com o site editor e tal. Então tem uns ganhos nesse sentido. E para o consumidor, ele tem alguma perspectiva? Muda para ele? Eu acho que mudaria no sentido de realmente a empresa conseguir evoluir mais, assim, porque em termos do consumidor final não vai mudar tanto, porque vai, né, realmente do projeto, como foi feito a web daquele site, se é realmente eficiente ou não, porque mesmo sendo IO, você pode fazer zoado, então... É verdade, a gente já pegou vários acho que é meio que o consumidor vai ter a experiência do que a UI foi desenvolvida e tal, e, né, usando os melhores frameworks aí possíveis. Legal. Uma palavra que a galera tem falado muito, né, do no-code, low-code, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que isso diferencia, o que isso afeta, né, pra quem tá... Hoje, né, eu tava até vendo mais a fundo, na VTEX.io é considerada low-code, né, então porque ele tem uma biblioteca de várias, como que eu posso dizer, aplicações já pré-buildadas ali para você usar no VTEX.io, né, desde página de produto, e daí você vai customizando ou criando suas próprias aplicações. Isso realmente faz você ter mais agilidade no desenvolvimento, né? E muitas empresas estão vindo para esses vieses. Então, tipo, até para o Webflow, né? Hoje lá, por exemplo, os sites... maravilhoso. Os sites institucionais, a gente cria tudo no Webflow, que é muito mais rápido, você consegue um design muito melhor, porque às vezes aí você consegue transformar o profissional de design também em ele programar ali, digamos assim, mas é low code, não que não exista programação envolvida, existe, tem customizações e tal, mas é uma forma mais simples, tem, né, um framework, tem uma coisa que você consegue desenvolver, e acho que o futuro é esse, né, agora com aí, tipo, vai ficar bizarro, né, Sim. porque inclusive o ChatGPT lá, a gente tem, né, toda a linguagem de Python lá, que você pode construir qualquer coisa só perguntando para aí, não necessariamente você entender de código, e daí construindo algo, né, tem vários vídeos também da galera construindo até site lá, Sim. Então é insano, assim, mas acho que o low code facilita muito, né, a gente utiliza não só nesses vieses desses produtos, mas também a gente usa para integrações, então a gente, né, usa Zapier, Make, que facilita, senão você precisaria de um engenheiro de software ali profundo para criar conexão de dados, de um monte de coisa que às vezes um profissional de marketing consegue construir, né, e hoje até com a escassez de desenvolvedores, profissionais técnicos muito bons, tá bem complexo no Brasil, então isso facilita um pouco esse acesso e é muito da revolução que está acontecendo, que já vem acontecendo há alguns anos lá nos Estados Unidos e outras regiões.
Legal. É uma coisa que a gente bate muito na tecla, né, com todo mundo da BetMinds, assim, né, com todos os nossos funcionários ali, que é a importância de você ser estratégico, porque exatamente, cada vez mais vai, né, vai ficar mais fácil de fazer, mas quem tá na ponta tem que estar operando, tem que estar entendendo o que tá fazendo, tem que ser estratégico, pensando nisso, né? Pensando nessa parte de estratégica, pra gente entrar um pouquinho em BI ali, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual a importância de ter um dashboard de acompanhamento de resultados, né? A gente, por exemplo, a gente tem um dashboard bem específico, que fez muito sucesso ali no mercado, né? Que inclusive você que criou todo ele, o visual, tem marketing, vendas, produtos, tudo mais. Mas às vezes a gente sente que a galera não acessa, né? Os gerentes acabam não acessando isso, não vendo. Qual que é a importância disso? Na verdade, eu acho que deveria ser um mantra de qualquer gerente olhar a primeira coisa do dia dele e ver os dados, porque acho que o grande diferencial do varejo físico, e que ainda acho que o varejo físico evoluiu muito nesses últimos 10 anos em termos de dados, então você já consegue avaliar milhares de coisas, sabe? E o diferencial do digital é esse, você consegue mensurar tudo, então tudo que você quiser mensurar, você pode mensurar um botão, um nomezinho lá no negócio. Então, acho que você usar os dados realmente para tomar as decisões, sabe? E eu vejo que a maioria dos profissionais ainda, infelizmente, não utiliza, é muito achismo, é muito, eu acho que é isso, ou porque fulano tá fazendo isso. Por que não? Por que você não para pensar e olhar os seus dados e ver realmente, pô, aqui meu CAC tá muito alto, o que eu posso fazer de estratégia para diminuir o CAC, minha taxa de recompra, né? Daí pode ter uma relação de o CAC ser alto porque a taxa de recompra é baixa. Sim. Por que eu não faço uma estratégia para aumentar a recompra em vez de eu estar pirando, eu vou fazer um live shopping, né? Que nem já falei anteriormente. Então, é você se debruçar nos seus dados, ver, né, toda a parte que eu falei, de logística, de atendimento, né, de tudo que você tem controle ali e que você pode mudar o número e tomar decisões baseado nisso e montar estratégias para isso. Então, analisar os dados é fundamental, assim, acho que se você não está fazendo isso como um gerente de e-commerce, é a primeira coisa que você deveria parar para fazer agora, assim, já, todo dia, olhar os dados, ver os principais KPIs, identificar quais que você consegue também mudar o número, então acho que isso é super importante, não adianta você ter 1000 métricas, ter um puta dashboard, um monte de dados, você nem vai usar. Você nem entende também. Tem que ser as coisas mais relevantes, e eu acho que também muito do que você consegue ter de ação ali naquilo, porque, né, vamos dizer, aumentar a taxa de conversão, né, acho que um grande player, alguma coisa assim, ele vai poder fazer um trabalho de CRO muito profundo, uma coisa muito robusta, mas às vezes um pequeno varejista não vai fazer sentido, porque ele vai aumentar 3% ali a taxa de conversão, 5%, isso não vai mudar jogo, né? Então não é game change. Às vezes ele tem um atendimento eficiente, vai melhorar muito mais a venda dele do que, né, às vezes ele focar numa parte muito técnica ali, que na verdade a curto prazo não é tão relevante. Falando de longo prazo, então, entrando aqui, né, eu tô tentando entrar um pouquinho em tudo que a gente entrega ali, então, o X, o Y, BI, agora falando um pouco de SEO ali, qual que é a sua abordagem para lidar com clientes de e-commerce que estão enfrentando problemas de SEO? Você viu lá que chegou um e-commerce, está com problema, não está ranqueando, enfim, várias coisas ali, como que você cria uma estratégia para... Eu acho que assim como quase todas as estratégias que eu tenho falado, infelizmente quase ninguém faz, né, é fazer o feijão com arroz, né? Então, realmente, a gente parte para uma análise técnica, acho que hoje a maioria dos e-commerces, falando principalmente médios varejistas, né? Não estou falando grandes players como o Mercado Livre, Amazon, né? A Amazon nem conta aqui, que é outro nível, né? Mas até o Mercado Livre tem outro nível. Mas, em termos, não faz o básico. Então, toda a parte técnica de código, de tags, de titles, descrição de produto. Então, né, uma das indexações do... SEO não é só blog, Não né? é só blog, uma das indexações... eu acho que para e-commerce seria produto, uma das indexações mais relevantes para o Google é o Helpful Content, né? Então, é realmente você indexar produtos que... conteúdos que ajudem. Então, por que você não explora essa ajuda no produto? Tipo, fora a descrição do produto, porque não traz casos de uso, como funciona, dúvidas frequentes. Realmente deixar aquilo o mais rico possível. Então, que realmente você vai ter muito mais relevância. Eu sei que isso é um dos calcanhares de Aquiles, porque é muito difícil, porque a maioria de qualquer e-commerce hoje tem 2, 3 mil SKUs. Como que você operacionaliza isso? Daí você tem que criar uma estratégia realmente, mas para fazer algo muito relevante, sabe? Acho que, às vezes, em vez de você ficar criando um conteúdozinho no blog, você tornar
o seu cadastro de produto em outro nível, outra categoria, você vai ter um ganho muito mais expressivo. Mas claro também, né? Acho que depois que você fez todo o feijão com arroz, que na minha visão seria um feijão com arroz, aí você pode ir para estratégias de realmente blog, link build e outras coisas que vão fazer sentido ali. Mas hoje para o Google, acho que o principal, né, ali para um e-commerce seria ter produto muito bem feito, realmente dentro de SEO, categorias de produtos, coisas para ranquear, e a velocidade do site e usabilidade, né? Então, acho que esses 3 pontos, para depois você ir para um blog e tal. Mas lembrando que a SEO sempre é mais médio e longo prazo, então realmente você vai demorar um pouco para ver os resultados, mas acho que 6 meses para frente dá para ter algo bem legal se tá tudo bagunçado, como eu falei. Legal. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, de algo que também a gente tem falado bastante ali, principalmente depois da NRF, sobre a personalização, né? Como que você vê que a personalização vai impactar o comércio eletrônico, né? Se você acha que isso já é uma prioridade, se já dá para trabalhar isso em todas as frentes, a gente pensando bem ali no omnichannel realmente, se isso já é possível com as tecnologias que a gente tem, ou não, é algo mais para frente. Eu acho que ainda, na minha visão, né, na minha expertise, é complexo ainda você trabalhar uma personalização pura, assim. Acho que no Brasil ainda tem poucas ferramentas, claro, né? O e-commerce padrão, até mesmo na Vtex, com Vtex IO, você consegue criar, né, vitrines personalizadas sobre produtos similares, relevantes, como se fossem indicações lá, né, da própria Netflix e tal, mas uma personalização de usuário final, assim, tipo, TK Santos, eu quero fazer isso, tipo, ainda é um fluxo muito complexo que eu acho que ainda, no Brasil, principalmente, a gente não consegue atender ainda todos esses pontos, tanto por estratégias de CRM, de tudo, teria que ter, né, uma base muito mais macro. Mas eu acho que é possível evoluir isso, tem que ter um trabalho muito a fundo nessa questão, mas eu sei que já tem ferramentas, tem uma ferramenta que é muito interessante, que é a Nosto, acho que é da Europa, eles, e, tipo, ele traz um nível de personalização, assim, tipo, absurdo, assim, tanto que você consegue personalizar, você entrou no site, viu produtos de esporte, aí ele consegue personalizar as páginas de produtos conforme um esportista veria, sabe? Então ele clusteriza o cliente e leva para outro nível, até mesmo os banners da home e tudo mais, conforme essa navegação. Aí entra num nível, tipo, absurdo, assim, mas que ainda, né, eu não vi muito no Brasil sendo usado, lá fora, que nem eu falei, tem alguns cases até próprio deles, mas hoje acho que as ferramentas estão muito desintegradas, né? Você tem ferramenta de CRM aqui, você está usando o Google ali, você está usando, né, a outra estratégia aqui, e não está integrando tudo isso. A gente tem tentado sempre integrar, trabalhando, né, regras de CRM, de estratégia, de campanhas, de ações e reativações de base, mas ainda acho que é num nível superficial, acho que não chega a ser um nível, sabe, avançado. E eu acho que o futuro é esse, né? Não é à toa que, né, a Amazon, ela chega a ter até os mercados físicos lá, né, que é o Go, para realmente monitorar o perfil de comportamento do consumidor, do tamanho da fruta que ele compra, né, se é madura ou não, para daí ele transformar isso em dados para realmente identificar o consumidor, porque, né, ele identifica pela face e tal, então é bizarro, né? Então... Sim, é outro jogo, né? Mas pra gente, ao mesmo tempo que a gente fica assustado, faz muito sentido, né? Porque tem tanto, né, ruído, né, na tua jornada de compra, que a gente que está acostumado com tecnologia, está acostumado com isso, vai ter mais tempo realmente, né, uma compra bem otimizada ali. Falando nisso já do futuro do comércio eletrônico, assim, na sua opinião, quais são as tendências, né, a curto, médio e longo prazo ali, o que você acha? Inclusive com a inteligência artificial, né, que está muito forte esse ano, 2023, acho que é não seria o hip do momento, porque acho que é algo que veio para ficar realmente, né? Hype, né? Já tá, né, inserido ali até nas nossas atividades ali da BetMind, a gente já está implementando algumas coisas utilizando processos de inteligência artificial. E no e-commerce, assim, como que você vê isso? Eu acho que são tendências que ainda não estão, digamos, estabelecidas, né? Que acho que ainda tem muita coisa para vários e-commerce estar fazendo, como, na minha visão,
o live shopping, né, a parte de personalização que você trouxe, eu acho que também é algo que a gente deveria estar olhando já mais para médio e longo prazo, para poder integrar tudo isso, né? Mas eu acho que a principal, agora vendo o hype do ChatGPT, é realmente como trazer a inteligência artificial para ela ser treinada ali no seu e-commerce e trazer uma personalização, inclusive, que é bizarro, assim, tem até um case que a própria ChatGPT, lá, a OpenAI, trouxe, né? De um e-commerce em que daí você pergunta, eu gostaria de fazer uma receita tal. Daí ele traz os produtos que tem no site para montar aquela receita. Tipo, meu, bizarro, é outro nível, é outra pegada. Acho que a evolução vai ser isso, mas acho que ainda falta muita coisa das integrações dos canais, né? De trabalhar uma jornada mais com vários pontos de contato, como, né, as próprias ferramentas do Google evoluíram para isso, né? PMax hoje ela tenta trazer outros pontos de contato para você estar mais presente na jornada, que nem eu falei, jornada de consumidor de produtos de valor agregado, mais complexo, chega até 500 pontos de contato. Imagine como que você vai estar em tudo isso, né? E acho que não chega a ser tendência, chega a ser obrigação mobile, né? Acho que ainda não é todo mundo que está olhando para realmente a experiência mobile. Com a evolução agora, né, a gente está com 5G e tal, principalmente acho que mais para o fim do ano que vem, em centros menores, então vai ser mais disruptivo pela velocidade da internet ser 4G e tal, pegar mais regiões, então o mobile vai ser muito usado, porque hoje, na minha visão, eu vejo gente tendo celular e não tendo computador, que é bizarro, porque no passado era não, tem que ter um computador para trabalhar, para estudar, não, hoje você não precisa, você tem um celular. Sim, o celular, o Pix também, né? Essa o nova Pix foi uma estratégia revolução, né? do Banco Central ali também de fazer o pagamento agora via WhatsApp, né? Então é uma evolução muito grande mesmo, muito rápida, tá? Tipo, a pandemia veio acelerar aí em 5 anos muito fácil e agora a inteligência artificial provavelmente vai acelerar mais uns 5 anos, assim, coisas que a gente jamais imaginou, assim, que era daqueles filmes futuristas, assim, que você pensava, exatamente. Eu achei que eu ia começar a ver essas coisas daqui uns 10 anos, assim, mas depois da pandemia foi 2 anos. Então, né, é sinistro isso. Agora uma pergunta, né, que tem tudo a ver com o nosso tema, né, do podcast. Queria saber se qualquer e-commerce, né, a galera viu aqui no nosso programa, tal, nossa, eu preciso contratar a BetMinds, estou contando com isso. Você acha que qualquer e-commerce, indiferentemente do quanto fatura, deve contratar uma agência de marketing digital? Pergunta polêmica, hein? Essa é pro corte. Essa é pro corte do Reels. Então, vai depender muito da sua maturidade, mas como eu falei, assim, na maioria dos casos, vai valer a pena ter uma agência, não necessariamente só para compor o escopo técnico operacional, mas também compor, talvez, às vezes, um escopo de consultoria, porque realmente é o que eu falei sobre os profissionais, né? Então, hoje, tá escasso os profissionais da área de digital, realmente profissionais que entendem, que são técnicos, que são formados, porque é uma profissão muito nova, né? Então, né, eu mesmo, eu tenho aí 12 anos de carreira, eu acho que é uma carreira muito recente, e foi evoluindo, e as coisas, imagine, como que você vai achar um especialista em AI agora que tem experiência de anos? Não vai, né? Até mesmo as nossas profissões, ainda né, os profissionais são muito medianos, porque tem muito conteúdo, não necessariamente relevante, tem muita gente vendendo coisas que realmente não é assim que funciona para todo mundo, porque o e-commerce é muito complexo. Então, eu acho que você, né, o e-commerce que realmente tem dificuldade ali em contratar profissional, contratar gente técnica para fazer a área de digital, deveria ter uma agência, com certeza. E às vezes você que tem realmente possibilidade, tem um time mais legal ali, consegue contratar, né, pessoas, né, que têm um salário interessante, que também sejam realmente relevantes ali, você deveria às vezes ter como consultoria para ver os pontos que, né, a teu time não vê. E eu acho que um diferencial que as agências trazem como para trazer o profissional diferente dos varejistas, por exemplo, que são mais tradicionais, é a cultura, né? Então, às vezes, o cara, ele não, né, principalmente essas novas gerações, não vão estar engajada ali num varejo tradicional, batendo ponto, naquele novas 18, presencial, e aí, às vezes, você não vai conseguir reter um talento. E a agência, diferente disso, né, com a dinâmica que é do trabalho e tal, vai ter um puta talento lá, que pode contribuir, né, com o resultado do seu negócio. Então, acho que é muito isso aí, e eu acho que quase em todos os casos você deveria ter aí pelo menos
né, como um braço de consultoria, né, de evolução, de tecnologia, de inovação, porque a gente respira isso, né? Todo momento a gente está estudando, procurando, tentando evoluir. E como a gente tem várias contas, vários cases, né? Todo mundo acha que né, é uma padaria ali o negócio, mas não, tá estudando, tá vendo, e com isso tá conseguindo ter uma visão estratégica de outros negócios. E aí eu posso vir trazer para o seu uma visão que eu vi de outro negócio, pode dar muito certo para o seu, né? Então acho que é basicamente isso. A agência, ela tem uma aceleração, né? Tudo que a gente faz é muito acelerado, né? Você acaba ficando especialista em negócios mesmo, né? A gente consegue ver um pouco disso, assim. Para finalizar aqui, queria que você contasse pra gente quais os principais objetivos da BetMinds nos próximos meses. Eu sei, mas queria que você contasse pra gente. Então, né, a gente se posicionou nos últimos anos aí, pós-pandemia, como né, especialistas em e-commerce, né? Antes a gente abria outras vertentes do negócio e tudo mais, né, de outras áreas, a gente trabalhou muito com educação, outros tipos de clientes, mas hoje a gente é só e-commerce e a gente vem, né, para acelerar, então a nossa meta é bem agressiva aí para esse ano de crescimento, de clientes, de novos colaboradores, para a gente trazer todo esse know-how, compartilhar e, né, fazer cases de sucesso, que é o nosso objetivo, gerar valor, né, porque eu acho que hoje um e-commerce vem atrás da gente ou de qualquer agência, atrás de um resultado realmente de valor, não necessariamente só valor, de receita normalmente. Sim. Então não tem como ser hipócrita nesse sentido. Então é isso que a gente quer, então a gente está nesse trabalho aí evoluindo muito. Acho que vai acontecer muita coisa bacana esse ano que vem. Então tem muitos desafios aí, é o que a gente está esperando. Legal. E antes de finalizar, né, eu não poderia deixar de falar do nosso patrocinador aqui. Então, a gente estava tomando um cafezinho aqui maravilhoso da Moka. Né, a Moka é bem legal, é um clube de assinatura de café, eles têm várias lojas, principalmente aqui em Curitiba, né, bem legal, se você ainda não conhece, entra no site da Moka ali, eu vou deixar embaixo a descrição, vou deixar o cupom também, BET15, para você ganhar um desconto em café ali, um desconto bem legal, experimente, depois conte pra gente aí, né, dê um feedback ali, porque eu acho que você vai adorar, tem vários tipos de café bem diferentes, que eu nunca tinha experimentado, mas é maravilhoso. E, claro, né, pra gente fechar aqui agora, queria que você deixasse então, Rafa, pra gente as nossas redes sociais, as nossas não, né, da BetMinds, as suas redes sociais, pra quem quiser bater um papo com você, falar um pouco sobre e-commerce, tirar alguma dúvida, enfim, onde que a pessoa pode te encontrar. Show! Então o pessoal pode me encontrar lá no LinkedIn, procurando meu nome, Rafael Dietrich, então, né, um dos únicos lá com esse nome, por causa do meu sobrenome. Você também pode me encontrar no Instagram lá, né, @Rafael Dietrich, e também pode me procurar pela BetMinds, lá, @BetMinds, que aí você vai me encontrar e ter todas as informações. Pode mandar uma DM, me mandar uma mensagem no LinkedIn que eu vou estar bem contente em responder e ajudar aí no seu negócio. Legal, então queria agradecer a sua participação, Rafa. Volte sempre. Espero que você volte no próximo episódio. Estaremos aí entrevistando mais alguém aí, que o próximo vai ser bem legal. Legal, fechou então. Valeu. Obrigada.